Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é um dia especial. Por quê, pastor? Porque é o dia que Deus escolheu para abençoar a sua vida. Deus, Ele te trouxe hoje aqui nessa noite para alertar você a não viver uma fé morta e que a sua lâmpada não se apague. Amém? A lâmpada de muitas pessoas, elas estão se apagando por causa do pecado. O pecado, ele tem o poder de apagar a nossa lâmpada diante de Deus. E se você não tiver essa disposição de insistir, mesmo não querendo, você morre na fé. A Bíblia, lá no livro de 2 Timóteo, diz assim, 2 Timóteo 1. Segundo Timóteo 1. Segundo Timóteo 1 fala de Timóteo. Amém? Acharam? Hoje nós vamos ser bem rápido hoje. Fizemos 17 minutos de busca. Agora vamos entrar na palavra. Daqui a pouco a pastora vai trazer a visão para você sobre a lâmpada apagada. Acharam? Lá no versículo 3, diz assim, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa. Amém? Você sabe por causa de quê que a fé de muitas pessoas morrem? Por causa da consciência. A fé, ela é gerada no coração ou na nossa cabeça? Para Thaís é na cabeça. E para você? E para vocês? A fé, ela é um poder inteligente, é gerado na nossa cabeça. Amém? Para que nós possamos ter uma fé viva e eficaz, nós não podemos ter nada na nossa mente nos acusando. A má consciência tem feito muitas pessoas naufragar na fé. Nessa minha caminhada de 31 anos, que vai fazer agora em abril, 31 anos de caminhada, nós temos visto diversas pessoas naufragando na fé.
As pessoas, elas acham que a fé, ela exercitei e acabou. Não. A fé você tem que exercitá-la continuamente. Independente se eu estou sentindo, independente se eu não estou sentindo. Quem vive pela fé não vive pelo sentimento. A Bíblia diz que muitas pessoas, elas têm perdido a comunhão com Deus por causa dos sentimentos. É o sentimento de dúvida, é o sentimento de insegurança, é o sentimento de falta de respeito com a palavra de Deus, com a obra de Deus. Ele vai te abençoar, minha filha. Fique em paz. Deus tem visto a tua fé. Aí diz assim, porque, no versículo 3, porque sem cessar me lembro de vocês nas minhas orações dia e noite. Aqui é Paulo levando para Timóteo uma mensagem. Timóteo estava desanimado na fé. Talvez você está aqui hoje e você está desanimado. Você está confuso. Por quê? Porque você tem deixado os sentimentos dominar você. O problema é a má consciência. É tão ruim quando você, pastora Rose, tenta entrar no santo dos santos e tem certeza de que Deus não está te ouvindo. Por quê? Porque por causa da má consciência. A má consciência, as atitudes que nós praticamos, que ninguém vê, gera em nós o quê? Uma má consciência. Mas Deus, Ele tem misericórdia. Ele vai tendo misericórdia até quando Ele vai ter. Só que existe uma medida. Para cada ser humano existe uma medida determinada para pecar. Você sabia disso? Você sabe por causa de quê? Que muitos jovens, pastora Rose, têm morrido aos 15 anos, aos 13 anos, porque ele esgotou a medida. Ele foi perverso demais. Ele cometeu muita perversidade. E Deus, conhecendo o futuro dele, conhecendo o fim de todas as coisas, Deus permitiu que ele viesse o quê? Naufragar e se perder. Você tem que ter muito cuidado. De repente você está vivendo uma fé morta e não sabe. Uma fé fingida. Para as pessoas, você ora com maior fervor, mas quando você chega no seu particular, você sabe como é que você é. Você não vive essa fé de verdade. Você quer saber se você vive na fé? É nos momentos difíceis. É no momento quando não tem nenhum sinal de resposta de Deus e dos homens para você. Tem pessoas, pastora Rose, quando está difícil, elas somem. Elas abandonam o caminho. Elas deixam de congregar. Aí, depois ela fala assim: Deus não lembrou de mim. Você sabe por causa de que Deus não lembrou de você? Porque você não lembrou de Deus, meu amigo e minha amiga. Deus, Ele tem interesse que você seja constante na presença dEle.
Ele tem interesse que você esteja prostrado diante dele constantemente. Aí diz assim, ó, no versículo ainda 4: lembro das suas lágrimas. Olha aí, Deus, ele conhece as suas lágrimas. Deus, ele conhece quando você está gemendo. Só que, deixa eu falar uma coisa para você: lágrima não chama a atenção de Deus. A Bíblia diz que Davi, ele estava passando por um momento muito difícil. Presta atenção aqui. Ou um grava, ou ninguém grava. É melhor você prestar atenção aqui, porque essa palavra vai mudar a sua vida. Talvez você está vivendo uma vida escangalhada e quer focar muito a obra, mas não foca a comunhão. Amém? Você tem que focar a comunhão, que é em primeiro lugar. A obra tem quem faça. Então, diz assim, ó, perdi até o que eu estava falando. Lembro-me das suas lágrimas. A Bíblia diz que Davi chorava, porque estava sendo perseguido, sendo caluniado. Mas a Bíblia diz que Deus não pôde fazer nada. Deus pegou um odre, um frasco, e colheu as lágrimas de Davi. Só o que ele pôde fazer. Mas quando Davi, ele levantou e foi para a guerra, aí Deus também levantou e foi o quê? Para a guerra. Deixa eu explicar uma coisa para você. Se você senta, Deus senta. Se você está de pé, Deus está de pé. Se você se humilha, Deus te exalta. Se você anda, Deus anda. Se você está parado, Deus está parado. Esse é o problema de muitas pessoas. Elas acham que do jeito dela, a vida dela vai mudar. Mas não vai mudar. Isso vai causar dentro de você um desânimo tão grande quando você não começa a ver resultados. Por quê? Porque você está agindo com sentimento. Aí diz assim, ó: lágrimas, estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Olha aí o segredo, ó. Quando nós temos comunhão um com o outro, nós nos transbordamos de quê, pastora Rose? De alegria. Você sabe qual é a minha motivação? Quem sabe? Também, principal. Mas a minha maior motivação, abaixo do Espírito Santo, é quando eu vejo a minha esposa na guerra. Não há limite para nada. Quando eu vejo quando você não desanima. Quando eu vejo você cumprindo com os propósitos. Quando você é fiel àquilo que Deus pede para você. Essa é a minha motivação. Amém? Amém. Aí eu pergunto para você: pastor, mas eu acho que a motivação do Senhor é o salário que o Senhor ganha. Que salário? Que salário? Não tem salário, pessoal. Eu não tenho salário. O meu salário é que você desperta e aceite Jesus de verdade. Não vive uma hipocrisia, dizendo que vive, mas não está vivendo. Aí ele diz assim, ó, 5: lembro da sua fé sem fingimento. O que é uma fé sem fingimento? É uma fé verdadeira. A fé, ela é o quê? A fé é um poder. Se você, quem tem fé? E por que você não usa essa fé? Eu vejo tudo. Nós estamos num propósito de 10 dias.
Por que essa fé não te despertou 3 horas da manhã? Por que essa fé não te levou a fazer os 10 dias de propósito? Hã? Meu amigo e minha amiga, deixa eu explicar uma coisa para você. Você só recebe aquilo que você planta. Se você não plantar, você não vai colher. Não adianta querer ser amigo do pastor, do bispo. Não adianta você querer ser amigo do reverendo. Isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é comunhão com Deus. O que sustenta a minha vida não é o amor da minha esposa para comigo. O que sustenta a minha vida é a minha comunhão com Deus. Eu não dependo dela para ter uma fé, para viver pela fé. Ela não depende de mim para viver pela fé. 3 horas da manhã eu estava aqui. Cheguei aqui 3 horas da manhã e estou até agora. Esse é o problema. Quando tem isso daqui, vocês trabalham. Parte para cima. Porque você sabe que tem algo material para o quê? Para receber. Eu estava cansado. Só Deus falar assim, ó, vou pagar um salário para cada um para me buscar. Salário aí. Todo mundo vai buscar Deus. Esse é o problema, pessoal. Paulo ele está chamando a atenção de Timóteo para não viver uma fé fingida. Deus ele propôs uma direção e poucos aderiram à direção. Por quê? Porque não é importante. Não é importante para nós. Se você não sabe, Timóteo estava morrendo. A fé dele estava morrendo. E a lâmpada dele estava se apagando. A Bíblia diz que Saul, ele foi cheio do Espírito Santo. E ele foi transformado em um novo homem. Mas só que foi passando o tempo, a malícia, a maldade, a ganância matou a fé de Saul. E em seguida apagou a lâmpada dele. E Saul ele serviu a Deus por 40 anos sem Deus. Será que Deus realmente está com a gente, pessoal? Será que Deus realmente está com você? Como é que eu sei que Deus está comigo, pastor? Quando eu tenho paz. Você tem tido paz? Ah, eu tenho, pastor. Não estou dizendo a paz de não ter barulho na tua casa, não. É a paz de você ver os problemas acontecendo, as oportunidades indo embora, e ainda assim eu tenho o quê? Paz. Eu tenho paz. Eu não fico perturbado com nada. Por quê? Porque a minha confiança em Deus, ela não resume em nada material. Aí diz aí, ó, lembro-me da sua fé sem fingimento, mesma que primeiramente habitou em sua vó Alaide, aleluia, e em sua mãe Eloíde, Eunice, estou certo de que habita também. Você sabia que
essa fé que eu tenho veio de um dos meus antepassados. Eu estava até conversando com a pastora. Botei um vídeo lá. Se você viu, você está entendendo o que eu estou falando. Estava falando com a Rose. Foi da minha bisavó. E a Rose também lembrou da sua bisavó? Foi da bisavó. Será que os teus antepassados viveram a fé? Ou viveram a fé na negridão? No mundo negro de Satanás? Será que você vive que tipo de fé? Tem dois tipos de fé. Tem a fé natural e tem a fé sobrenatural. Será que você vive a fé mesmo? Será que realmente você está na fé? Isso é uma forma da gente nos autoanalisar, pastora Rose. Porque muitas das vezes a gente analisa a vida de todo mundo, né? A gente parece um analista, né? Mas não é melhor a gente se autoanalisar para ver se realmente estamos vivendo pela fé? Se você está vivendo pela fé, cadê o resultado dela? Cadê o Espírito Santo? Ele só vem pela fé. Será que realmente o meu coração está limpo diante de Deus? Ou eu vivo um fingimento? Você sabia que às vezes a pessoa nem sabe como está vivendo? Você sabia que tem gente que já está morta, pastora Rose, e nem sabe que está morta? Tem gente que já está morto, não sabe que está morto. Porque ela vive porque a vida proporciona ela viver. Porque ela não tem propósito de nada. Ela não tem motivação de nada. Não tem sonho. Não tem uma proposta. Não tem nada. E quando tem um sonho, o sonho ele está somente onde? No interesse próprio. O nosso sonho, eles têm que estar juntamente com o sonho de Deus, meu amigo e minha amiga. Senão você vai sonhar que nem esse sonho aí das pessoas, elas enchem o bucho de comida, de arroz e feijão, macarrão, 1h da manhã, e depois vai dormir e sonha. É esse sonho só que você vai ter. Mas Deus, Ele diz para você que você tem que despertar este dom. Existe um dom dentro de você. Existe uma fé dentro de você que ela está o quê? Adormecida, morta. E se você não despertar, você corre o risco de se perder. Às vezes a gente está tão envolvido com as coisas do mundo que a gente não consegue ver os problemas que está chegando. O povo, pastora Rose, está tão preocupado com o governo de fulano, com o governo de ciclano, e não sabe o mal iminente que está chegando. Eles não conseguem ver a destruição que está vindo. Sabe qual vai ser o dia que a gente vai despertar? Quando vir. Só assim. Você vê as 5 virgens prudentes e as 5 virgens malucas. Elas eram o quê? Virgem. Elas eram virgem. Virgindade representa o quê? Pureza. Mas elas eram puras. As loucas não eram? virgem? Não era? Mas por que elas perderam o direito
salvação? Por que elas perderam o direito de entrar? Porque ela achou que não precisava de quê? De estocar o óleo, o azeite. O que é estocar? É buscar. Às vezes as pessoas pensam que a gente é doida. Sai de um propósito e entra em outro. Sai de um propósito e entra em outro. É por isso que eu estou 31 anos na presença de Deus. Porque eu não vivo uma fé de momento. Eu vivo uma fé contínua. Contínua. Tudo que você está vendo aqui é fé. Não é café não. Café frio que eu estou bebendo não. É fé. Você tem que viver pela fé, pessoal. Viver pela fé é negar os meus sentimentos, as minhas razões, para poder viver os sonhos de Deus. Paulo, ele abandonou todos os sonhos dele para poder viver os sonhos de Deus, ao ponto do camarada viver uma vida difícil. Ele viveu uma vida difícil e ele tinha prazer naquilo que ele vivia. Ele chegou ao ponto de falar assim, ó: sei viver em tudo quanto é circunstância. Sei viver em cima, sei viver embaixo. Sei viver com dinheiro, sei viver sem dinheiro. Sei viver com comida e sei viver sem comida. Sei viver com amigos e sei viver sozinho. Ele não tinha nenhum problema com isso, porque Paulo já não vivia mais pelos sentimentos. Será que se você souber que você vai morrer hoje, você vai ficar desesperado ou você vai ficar em paz? Quem ficaria desesperado? Ah, vocês não ficariam não? Nem sabe, né, pastor Rui? Eu não sei se eu ficaria, eu não sei se eu levanto. Se eu levantasse, que eu estou errado. Se eu ficar aquela... Tem pessoas que são indefinidas, ela não sabe nem se levanta ou se... não sabe o que quer. São pessoas que não têm opinião própria, mesmo errando. Esse é o problema. Esse é o problema. É por isso que a fé, ela vai morrendo dia a dia. Dia a dia. Aí diz assim, ó: 6. Por esta razão venho lembrar-lhe que reaviva o quê? O dom de Deus que está em você pela imposição da minha. Olha só, o poder. O poder da imposição de mão. Olha só o poder. Às vezes você é uma mãe, um pai, você tem autoridade de abençoar seu filho, mas aí vem você aqui: pastora, bota a mão na cabeça do meu filho e ora por ele. Mas por que tu não usa? Por que tu não bota a mão? Ah, porque não vive pela fé, mas é uma autoridade. Nós precisamos ter consciência de como nós temos vivido. No 7, porque Deus não nos deu espírito de quê? De covardia. Tem pessoas que ela vive uma covardia. E às vezes ela não tem nem coragem de assumir os seus erros. Não tem. Porque ela é o quê? Covarde. Ela não tem coragem. Mas de
poder de amor e moderação. 8. Portanto, não se envergonhe do testemunho do Senhor, nem dos seus prisioneiros, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor de quê? Do Evangelho, segundo o poder de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado para não viver uma fé fingida. Dizer que vive pela fé, mas não vive. Se eu vivo pela fé, eu vou respeitar os princípios da fé. Quais são os princípios da fé? A obediência. É fácil obedecer? Não é. Mas se você vive pela fé, você faz o quê? Obedece. Amém? Até que o Espírito Santo me usou para falar com você.